Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô voltando aqui com os vídeos para que Deus possa abençoar a sua vida. E você que ligou aí no YouTube e falou, mano, quero ouvir alguma coisa diferente, quero que Deus fale ao meu coração, eu tenho certeza que Ele vai falar fortemente na sua vida se você abrir os seus ouvidos espirituais neste momento. Eu quero compartilhar com você um texto que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7, é um teco de uma canção de Davi, que Davi escreveu, e ele escreveu assim: em minha aflição clamei ao Senhor, sim, clamei a Deus por socorro, do seu santuário ele me ouviu, meu clamor chegou aos seus ouvidos. Meu irmão, é muito louco você ouvir Davi escrevendo isso, por quê? Porque Davi ele foi um cara muito perseguido, né? Desde que ele era pequeno, ele não é que ele foi perseguido quando ele era pequeno, porque quando ele era pequeno ele foi meio que ignorado, né? Quando Samuel ele vai ungir um rei na casa do pai dele, o pai esquece dele. Mas quando ele assume a posição diante de Deus, de ser o rei do Senhor, ele começa a ser perseguido, ele tem diversos inimigos. E talvez o maior inimigo de Davi tenha sido Saul, o rei do qual ele admirava. E Saul perseguia ele por inveja. Mas mesmo assim, ele permaneceu firme nos caminhos do Senhor e em obediência também a Saul, não fazendo nada para Saul. Ele simplesmente clamava ao Senhor. E aí quando nós lemos aqui, ele fala bem assim: do seu santuário ele me ouviu, ou seja, o Senhor lá do santo templo dele ouviu a voz de Davi, porque Davi, a palavra fala que era um homem segundo o coração do Senhor, e por ser um homem segundo o coração do Senhor, a vida de comunhão com ele era muito grande. Então ele vai lá, ele busca o Senhor, ele entende que ele vai receber algo do Senhor, ele vai receber um chamado, a presença de Deus fortemente sobre a vida dele. Mas eu quero compartilhar com você um outro texto de um cara que já não é tão firmeza assim, e que também faz a mesma oração e tem a mesma resposta. Está lá no livro de Jonas, capítulo 2, versículo de número 2, né? 1 e 2, vou ler o 1 para vocês entenderem, e o 2 ao começo da oração. Então, Jonas 2:1 diz assim: então de dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouvistes. Olha só que interessante, a gente tem aqui dois paralelos interessantes. Primeiro é Davi louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor o livrou das mãos do inimigo. O Senhor mostrou que o poder dele era sobre a vida dele, por ele ser um servo fiel ao Senhor. Do outro lado a gente tem Jonas, que é o que? É um profeta teimoso, egoísta, um profeta que não queria fazer a obra do Senhor, e ele recebe o castigo, num castigo do qual ele se aproximou. E aí o que acontece? Ambos clamam ao Senhor e o Senhor ouve. Aí você vai me perguntar assim, mas Jean, por que Deus ouviu Davi e ouviu Jonas? Jonas não merecia ser ouvido. Não, ele não merecia ser ouvido, mas ambas as orações foram orações sinceras. Aqui não tem a ver com quem está orando ou quando está orando, mas sim com a sinceridade do coração. É interessante a gente pensar nisso, sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Deus ele busca na nossa vida a sinceridade. Ele quer pessoas sinceras. Jesus Cristo fala que o Senhor busca as pessoas que o adorem em espírito e em verdade, e em sinceridade. E quando a gente faz isso, quando a gente busca o Senhor em sinceridade, de fato a gente encontra o coração do Senhor. O grande lance é que às vezes a gente quer fazer uma oração mentirosa. Pô, mas como assim faz uma oração mentirosa? Sim, a gente ora mentindo, a gente ora falando assim algo para Deus, coisa que, por exemplo, a gente não vai fazer. A gente faz muita promessa para Deus que a gente não vai cumprir. É uma verdade, não adianta, sabe? A gente esquece que Deus está sondando no profundo do nosso coração. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo legal sobre a minha vida. Eu sou um cara que eu gosto de comer besteira. Gosto de comer McDonald's, gosto de comer Burger King, gosto de comer pizza, gosto de comer bolacha recheada, gosto de tomar refrigerante. E aí é o seguinte, eu não posso orar a Deus e falar assim, pai, olha, se o Senhor me emagrecer, se o Senhor fazer eu perder 50, 60, 70 quilos, milagrosamente, porque eu creio que Deus pode fazer isso, eu vou parar de comer essas coisas. Mentira, eu vou continuar comendo. O Senhor sabe que no meu coração eu tenho vontade de continuar comendo. Então eu não posso fazer essa oração para Deus, porque eu estarei mentindo primeiramente para mim, segundamente para Deus. E Deus não ouve oração mentirosa.
Isso existe, infelizmente existe, e talvez você faça algumas orações mentirosas e você não está sabendo, porque você promete algo para Deus que você não tem capacidade para cumprir. Então hoje, meu irmão, minha irmã, quando você for orar ao Senhor, faça uma oração sincera. Davi fez uma oração sincera e o Senhor ouviu ele, porque sabia que Davi era perseguido injustamente por Saul. Jonas também fez uma oração sincera, porque sabia que ele merecia estar naquele local, porque ele havia desobedecido a Deus, e o Senhor também ouviu a oração. Não tem a ver com quem está fazendo oração ou quando está fazendo oração, mas sim com a sinceridade da oração. Seja sincero diante de Deus, seja sincera diante do Senhor, porque o Senhor, ele vai ouvir o seu clamor, ele vai ouvir a sua necessidade, e no nome de Jesus Cristo ele vai responder a sua oração lá do trono dele, porque o Senhor nos ama e o Senhor está sempre ouvindo nossas orações, amém? Principalmente as sinceras. Que Deus abençoe a sua vida e você se liga nessa ideia.